Portanto, aquilo que nós vamos falar então, é então da prevenção das infecções respiratórias nas crianças. Ah, Infecções respiratórias nas crianças que ah, são aquilo que acontece normalmente nesta altura e na minha parte profissional, aquilo que eu tenho reparado e principal, estas últimas 2 semanas tenho começado então a entrar naquilo que era normal. Eu depois vou falar um bocadinho disto, porque a questão pandémica alterou aqui um bocado o esquema normal, aquilo que era muito comum acontecer de ano para ano e que era recorrente mais semana, menos semana, e aqueles 2 anos foi um bocadinho diferente. Ao que parece, pelo menos até agora, este ano está a começar a seguir o padrão normal que acontecia antes de 2001, 2021, 2020, 2020. E portanto, aquilo que nós vamos falar hoje prende-se um bocado de, primeiro, aquela parte um bocado mais teórica, para percebermos então primeiro o que é a infecção respiratória, em que é que consiste. Depois vamos perceber um bocadinho em termos de anatomia e fisiologia porque é que isso é importante, para percebermos porque é que o caso, por exemplo, das bronquiolites afeta mais, e estas infecções respiratórias afeta não só crianças, não é? Porque afeta também adultos, mas porque é que afeta especialmente as crianças? O que é que a criança tem? Quais são as características que existem nas crianças, nos bebés, nos recém-nascidos, que os adultos não têm, que faz com que a criança esteja mais predisposta a que estas coisas aconteçam. Depois de percebermos isto, vamos dividir a coisa em três momentos. Portanto, vamos perceber, primeiro falar antes de haver uma infecção respiratória, o que é que antes de acontecer, o que é que se pode fazer para prevenir, para que não aconteça. Quando, quando existe uma infecção respiratória, o segundo momento, o que é que nós vamos ter que estar atentos, que tipo de situações de alertas é que nós vamos ter que estar atentos para perceber se é ou não uma situação que pode ter algum perigo, alguma condicionante. E depois um pós, que é depois de acontecer, a infecção está instalada, o meu filho, sobrinho, neto, educando, está doente. O que é que eu posso fazer para que ele deixe de estar doente, ok? E vamos falar nesses três pontos. No terceiro ponto, abordar um bocadinho, que é a parte também em que eu estou mais especializado, tem a ver com a parte da fisioterapia respiratória, que provavelmente alguns de vocês que estão aqui já assistiram, ou já fizeram, ou já viram alguém fazer, falar um bocadinho sobre isso. E depois, no final, em termos de considerações finais, eu gosto sempre de falar em termos de uh, porque é que é importante esta parte da prevenção, em termos não só para a saúde da criança, do bebê, mas também em termos sociais, em termos económicos, o que é que isso envolve. Uh, Sempre que me quiserem interromper, estão perfeitamente à vontade. É muito mais interessante quando há diálogo, é muito mais interessante quando trazem casos específicos, quando trazem dúvidas próprias, porque a dúvida de um de vocês pode ser a dúvida de mais pessoas. Portanto, é interessante que façam isso. Eu vou tentar também dar alguns exemplos da minha prática clínica, para que vocês também possam, às vezes, até poder identificar-se com isso, caso já vos tenha acontecido. E então poder dar também o vosso testemunho, o vosso contributo. Portanto, vamos partir a partir daqui. Portanto, uma infecção respiratória acontece quando uma parte do aparelho respiratório, portanto, o aparelho respiratório é composto, começa a partir da boca e do nariz, onde nós respiramos, parte da faringe, traqueia, chega aos brônquios, pulmões, um, e ocorre quando há um micro-organismo, que pode ser tanto vírus, fungo ou parasita, ou bactéria. Portanto, daí a diferença entre um vírus respiratório ou uma infecção bacteriana, em que vai haver ali algumas diferenças, e depois essa nomenclatura vai divergir consoante a área que vai afetar. Resumindo, portanto, se eu tenho o sufixo "it", é aquilo que nos vai dar o sinónimo de infecção. Portanto, qualquer coisa acabada em "it", seja uma tendinite, é uma inflamação do tendão, uh,
Depois, entrando na parte respiratória, uma faringite é uma infecção da faringe, uma bronquiolite é uma infecção dos bronquíolos, etc, etc. Portanto, em Portugal, isto não são dados deste ano, já são dados um bocadinho mais antigos, mas que é a terceira causa de mortalidade em Portugal, felizmente não em crianças, mas em adultos e pessoas mais idosas. As bronquiolites, os últimos dados que eu vi, causam 5.000 internamentos por ano, sendo que destes 20% são 20% de todos os internamentos pediátricos. Portanto, uma em cada 5 crianças que são internadas são por bronquiolites ou infecções respiratórias. Destes 5.000 internamentos, ou destes 20% dos internamentos pediátricos, 2/3 chama-se o VSR positivo, ou seja, é um vírus que chama-se o vírus sincicial respiratório, que é muito o vírus mais comum que provoca as infecções respiratórias, nomeadamente as bronquiolites, e cerca de 2/3 existem, 2/3 das bronquiolites que existem são causados por este vírus. Portanto, é um vírus que está muito presente, está muito disseminado, não só na nossa sociedade, mas globalmente, afeta muitos países, e principalmente os países mais industrializados, porque são vírus que gostam especialmente de estar em condutos de ar-condicionados, ares que estejam controlados, portanto, daí haver uma predisposição a sociedades mais desenvolvidas a que isto aconteça. Uma coisa importante que eu descobri agora quando estava-me a preparar para este workshop é que 2/3 de todos os. Não, como é? 4/5 de todos os internamentos, 20, não, certo, 20%, sim, aqui é 20% dos internamentos por bronquiolites eram feitos eram crianças previamente saudáveis. Ou seja, não era 20%, só 20% é que não eram, assim é que é. Portanto, a grande maioria dos casos de internamentos por infecções respiratórias são em crianças que à partida não têm qualquer problema de saúde. Ou seja, não são prematuros, não têm condições prévias, portanto basicamente é um vírus que afeta por igual todas as crianças, portanto não há crianças que estejam mais protegidas ou menos protegidas à partida. Depois vamos explicar outras coisas que podem influenciar isso, mas à partida o facto de a criança ter mais ou menos saúde prévia por condições patológicas prévias não é condicionante de absolutamente nada. E isto é importante daí explica também o facto de haver tantas e tantas crianças afetadas por este tipo de condições. Portanto, em termos anatómicos e fisiológicos, vamos perceber então porque é que as crianças normalmente são mais afetadas. Primeiro, a primeira condição tem a ver com. Eu não sei não consigo, isto não dá para ver o rato. Não. Portanto, basicamente aqui a zona da laringe, aqui abaixo onde fala aqui em língua em inglês, diz tongue e larynx, que é esta zona no bebê é mais estreita. Sendo mais estreita, o que acontece é que o bebê, a cabeça do bebê, portanto nos recém-nascidos isto ainda é mais visível, a cabeça do bebê é muito desproporcional ao corpo, ou seja, é muito mais pesado que o resto do corpo, comparativamente connosco adultos, em que o corpo é mais pesado que a cabeça. O que é que acontece? Como eles não têm controle de cabeça, o que vai acontecer é que quando eu estou deitado, por exemplo, o que acontece é que essa passagem do ar vai ser ainda mais estreita. Ou seja, como se tivesse uma mangueira em que uma ponta é mais pesada, o que acontece é que ela dobra, ao dobrar a água, ao passar ali, no caso de uma mangueira, passa com mais pressão e tem mais dificuldade em passar, ou seja, não passa tanta quantidade. Nos recém-nascidos, nos bebês, assim é. Ou seja, o ar, a entrada do ar sofre mais pressão e o peso da cabeça faz com que haja um pequeno estreitamento a nível da zona da laringe e da faringe, o que faz com que essa passagem do ar seja um bocadinho
mais complicada do que nos adultos. Essa é a primeira condição, ou seja, tendencialmente já há menos ar a passar ou passa com muito mais pressão. A segunda tem a ver com o tamanho dos brônquios, que é o tamanho dos brônquios proporcionalmente é muito menor, é menor nas crianças do que nos adultos. O que é que isso influencia? Quando eu tenho um pulmão deste tamanho, se eu tiver um bocadinho de expectoração deste tamanho, ocupa-me metade do pulmão. Enquanto se no adulto, se eu tiver um bocadinho de expectoração do mesmo tamanho, ocupa-me um bocadinho do meu pulmão, eu tenho todo o resto do pulmão a trabalhar normalmente. Numa criança, e quanto mais pequena for, mais isto se verifica, como o pulmão é muito mais pequeno, qualquer bocadinho de expectoração que se acumule vai ocupar uma grande área do nosso pulmão, ou melhor, do pulmão da criança. Portanto, o que vai acontecer é que há menos espaço disponível para haver trocas gasosas, portanto, mais facilmente começa a haver menos trocas gasosas, portanto, mais dificuldades respiratórias e etc. E depois o que acontece, para além disso, é que como as vias aéreas, as passagens, os tubos são mais estreitos, porque são mais pequeninos, qualquer bocadinho de expectoração que se acumula à volta dos tubos também vai fazer com que o calibre do tubo fique muito mais pequeno, portanto a passagem do ar fica mais difícil, há mais resistência e por isso há mais dificuldade em passagem do ar. Daí as crianças normalmente, quando são afetadas por infecções respiratórias, é muito mais fácil terem dificuldades respiratórias, terem sintomatologia um bocadinho mais grave, precisamente por estas características, por estas características próprias. E isso faz com que, quanto mais pequena for a criança, claro, mais importante se torna quando há uma infecção respiratória, um bocadinho de expectoração mais acumulada, uma criança começar a ficar com mais tosse, portanto, isso torna-se um bocadinho mais perigoso numa criança quanto mais pequena ela for. Claro que, e depois nós vamos falar disso, mas em crianças muito mais pequenas, em que depois se mistura o facto de, às vezes, por exemplo, terem irmãos mais velhos ou estarem em contacto mais facilmente com micro-organismos e menos protegidos, por assim dizer, mais perigoso se torna toda esta situação. Mas depois vamos seguindo, se isto andar. Aqui. Portanto, já percebemos então porque é que nos recém-nascidos e nas crianças mais pequenas isto se torna cada vez mais perigoso, por assim dizer. Vamos então perceber porque é que é mais importante então prevenir e o que é que nós podemos fazer para prevenir este tipo de situações. Primeiro tem a ver com evitar as variações de temperatura, daí esta altura ser a mais propícia a que este tipo de situações comecem a acontecer. Porquê? Ainda não está assim tão frio na rua, mas começa agora, e principalmente esta semana, começamos a ter mais vento, mais chuva, mas apesar de tudo não está assim tanto frio. Portanto, os pais muitas vezes não sabem como é que os hão de agasalhar, às vezes estão dentro de um edifício em que está calor, estão de t-shirt e podem estar à vontade, vão para a rua, às vezes, mesmo sem os pais ou os educadores quererem, vão de t-shirt, está a corrente de ar, etc. Portanto, as variações de temperatura são uma maneira muito, muito boa de fazer com que este tipo de situações comecem a despoltar. Portanto, daí também haver depois a parte do manter o ambiente limpo e arejado em contraste, ou seja, muitas das vezes, principalmente nestes dias, há um bocado de tendência, quando há chuva, de ter um bocado de renitência em ter as janelas abertas, fazer com que o ar circule nas várias divisões da casa, e isso é uma maneira muito boa de prevenir as infecções respiratórias. Como eu vos disse anteriormente, o vírus essencial respiratório, que é aquele que provoca em grande parte das bronquiolites, gosta principalmente de andar nas condutas de ar, nas condutas de ar, nos ar-condicionados. Portanto, o facto de manter um ambiente limpo e arejado é muito mais fácil de fazer com que esses vírus não tenham capacidade de se propagar, porque ambientes
mais fechados, mais quentes, mais úmidos, são ambientes ótimos para a propagação de bichezas, de bactérias, vírus, etc. Portanto, se conseguirem não ter ar-condicionados ligados, mesmo a questão do carro, eu sei que às vezes é um bocado difícil, mas ter essa atenção é sempre preferível, mesmo que a criança saiu do quarto de manhã, foi tomar um pequeno almoço para a cozinha, mesmo nem que seja fechar a porta do quarto e abrir as janelas, fazer com que o ar circule, isso é uma ótima maneira de prevenir. Eu, pela minha experiência pessoal, quando vou tratar crianças a casa ou estou a casa de amigos meus, eu vejo muitas vezes ambientes super. Está um frio na rua e em casa está um calor em que anda quase tudo nu, porque não se aguenta lá dentro. No verão, muitas vezes o contrário, um calor enorme na rua, dentro de casa quase tens de estar com um casaco, porque os ar-condicionados estão ligados ao máximo, e isso é uma grande, grande, grande fatia da responsabilidade de propagação destas coisas. Depois, em terceiro lugar, a higiene pessoal, e agora vamos andar 2 anos para trás e isto explica tudo do que não aconteceu naqueles anos da pandemia, que era as pessoas durante, não digo 2 anos, mas um bocadinho menos, andaram super atentas à higiene pessoal, que é qualquer pessoa que tinha tosse, máscaras, tudo de máscara, tudo a desinfetar as mãos, tudo, e isso faz com que ambientes super desinfetados, super cleans, as pessoas tinham todos os cuidados e mais alguns com isso, e isso fez com que houvesse muito menos infecções respiratórias. Eu, em termos de números que eu saiba, ainda não houve números a sair cá por fora por causa das infecções respiratórias e as comparações, pelo menos que eu tenha tido conhecimento, mas em termos empíricos, no meu caso, eu no primeiro inverno pandémico, eu acho que tive semanas noutros invernos a tratar mais pessoas que em todo o inverno, a tratar mais crianças que em todo o inverno de 2021, que foi o primeiro. Portanto, uma diferença brutal. Eu lembro-me de falar com uma pediatra do Hospital de Cascais e ela dizer-me assim um número que era o normal receberem nesta altura do ano assim um número enorme de crianças e ela ter dias que em outono, em outubro, por exemplo, receber tipo 11 crianças num dia com infecções respiratórias, que é ridículo para quem está na área da saúde. 11 crianças por dia em hospital não é nada, é um dia de verão uh, com o sol a brilhar e 30 graus, recebe-se 11 crianças com infecções respiratórias, portanto foi mesmo muito diferente. E depois muito menos contacto social, a questão dos beijinhos, o primo, a prima, o tio, o avô, os educadores de infância, os pais, tudo com muito cuidado, o que nos leva para o outro ponto, que é evitar o contacto com as pessoas doentes. Hoje em dia parece-me que há um bocadinho mais essa sensibilidade, que já existe, isto é cultural noutros países, nomeadamente nos países asiáticos, em que as pessoas têm um cuidado de, quando estão doentes, elas próprias terem o cuidado de colocar uma máscara e vê-se muito em transportes públicos, etc. Portanto, essa é outra das boa maneira, que é, se estiverem doentes, não vão estar com crianças, muito menos agarrem, beijem, evitem ao máximo. Era uma coisa que eu sentia que não havia tanto esse cuidado e hoje em dia, felizmente, por um lado, mas infelizmente por outro, já há outra consciência. Mas isso depois levou-nos a outro problema, que era, e é aquilo que provavelmente vai explicar este ano de boom de infecções respiratórias, que chama-se uma debilidade imunológica. Isto já está provado em que as crianças hoje em dia as crianças e não só, mas especialmente as crianças, têm uma debilidade imunológica. Porquê? Não foram expostas a agentes infecciosos, portanto vírus, bactérias, etc., porque também isso é disso que faz o desenvolvimento no nosso aparelho imunológico, e o facto de não terem estado em contacto com esse tipo de agentes fez com que basicamente não criassem as defesas, que em linguagem corriqueira é isso que se diz, não é? Que é ganhar defesas, porque o facto das crianças estarem expostas nos elementos, ou seja, andarem na rua,
mexerem nas coisas, mexerem na terra, mexerem nos brinquedos uns dos outros, faz com que, por um lado, são mais sujeitas a infecções, mas por outro lado também desenvolvem as suas defesas muito mais rapidamente, porque ao estarem em contacto com o micro-organismo, isso vai fazer com que as defesas comecem a desenvolver e a atuar, e quando temos um agente infeccioso mais grave, significa que elas já estão lá presentes no organismo, portanto combatem mais rapidamente o agente infeccioso. Portanto, a estimulação da imunidade, como eu costumo dizer, brincar, não é pôr a criança toda nua na rua à espera que venha a imunidade, não é? Mas deixá-la principalmente andar na rua, que é aquilo que a nossa sociedade tem perdido um bocadinho, andarem na rua, andarem em contacto com os elementos, deixarem mexer nas coisas, mesmo em dias de frio, as crianças, se estiverem agasalhadas, não há problema nenhum, até porque, se pensarem bem, nos países mais frios, as crianças nunca sairiam à rua, e é precisamente o contrário que acontece. Portanto, é importante uma estimulação de imunidade, deixá-las andar, deixá-las na rua, bem agasalhadas, mas à vontade, que é muito importante. Depois, uma boa hidratação, portanto, beber muita água ou alimentos ricos em água, a questão das sopas, os líquidos, os chás, etc. Todas estas coisas. E depois o tabagismo, não das crianças, obviamente, mas de quem está à volta e do ambiente que está à volta da criança, porque também está provado que crianças que vivem em ambientes em que há fumadores têm maior predisposição a desenvolver este tipo de infecções. Portanto, estas são as principais maneiras de prevenir. Eu sei que isto pode parecer até muito senso comum, não é? Mas de facto há situações e há casos de pessoas que às vezes não, involuntariamente, sempre, às vezes não seguem muito bem este tipo de medidas preventivas, e é importante ter esse cuidado, mesmo nas escolas, ter o cuidado, por exemplo, sei lá, não conheço todas as escolas, como é óbvio, mas quando eles vão almoçar e saem da sala, o cuidado de abrir as janelas, de fazer com que o ar circule lá dentro, fazer com que eles, quando está bom tempo, ou mesmo quando não está assim tão bom tempo, mas que eles possam ir agasalhados, ir à rua. Para os pais, se isso acontecer, também não ficarem completamente chocados e ofendidos das crianças poderem estar na rua, porque isso também às vezes também é o outro lado da balança. Portanto, tudo isto é aquilo que é importante para combater, sendo que, e um aviso desde já, que mesmo fazendo tudo bem, corretamente, como vos disse, a grande maioria dos casos de internamento são em crianças saudáveis, portanto, isto diminui a probabilidade disto acontecer, mas não elimina por completo a probabilidade de acontecer uma infecção respiratória. Podem me interromper, até para descansar a minha voz, portanto estão à vontade, não se esqueçam. E então, sinais de alerta. Portanto, já fizemos tudo bem, temos as casas todas arejadas, deixamos a criança brincar, etc. Mas ela constipou-se. A criança constipou-se, está aqui um bocadinho afetada. O que é que eu tenho que estar alerta? O que é importante? Primeiro tem a ver com os ruídos respiratórios audíveis. Em português corriqueiro temos gatinhos, fervores, panelas de pipocas, deixa-me pensar as expressões que eu já ouvi, a chiar, as frinchas das janelas, não sei, se não se lembrarem de mais algum, digam. Eu ouço muitas coisas, mas pronto, vocês percebem o termos, é aquela farfalheira, todo aquele barulho audível na respiração, e principalmente na hora do dormir, em que está tudo silencioso e ainda se sente mais todos esses ruídos respiratórios. Esses ruídos respiratórios é o primeiro grande sinal de alerta para que há ali provavelmente alguma coisa que não está bem. Quando eu tenho um ruído respiratório que acontece, eu ouço ali qualquer coisa, a criança tosse e aquilo desaparece.
Ok, tudo bem, significa que tem ali secreções, mas a criança está a conseguir expelir, ou seja, está a conseguir eliminar aquelas secreções. Quando a criança tosse, tosse e aquilo continua ali, provavelmente significa que aquilo não vai conseguir por si só estar a resolver. Normalmente eu costumo, os pais perguntam, então, mas Ricardo, como é que eu sei quando é que a coisa está mais grave ou não está mais grave, quando é que eu tenho que começar a procurar ajuda? Eu normalmente costumo dizer que é 2 noites seguidas com muita barulho durante a noite ou muita tosse, à segunda noite é para começar a pensar em ir fazer qualquer coisa, nós já vamos ver o quê, mas à segunda noite seguida é porque a coisa já não se vai safar assim tão bem. Esta é o primeiro grande alerta. E depois, aqui as diferenças entre os fervores, a farfalheira, as pipocas a saltar é uma coisa e os gatinhos é outra. O que é que é? Os fervores, as pipocas a saltar, significa que a expectoração está solta dentro dos pulmões. Aquele barulho que nós ouvimos é basicamente a expectoração a andar para cima e para baixo, por isso é que parecem as pipocas a saltar. Ou seja, quando isso está a acontecer, significa que a expectoração está mais solta. Quando a expectoração está muito aderida às paredes dos brônquios e está de tal forma em que um brônquio, uma passagem de ar, em vez de ser deste tamanho, fica cheio de expectoração e fica com um tamanho muito mais pequenino. O ar a passar ali é exatamente como temos uma frincha de uma janela. Ou seja, o que acontece é o ar passa e faz aquele assobio, aquele gatinho, aquele miar, aquela frincha da janela, e isso significa que a expectoração está mais espessa, está mais aderida às paredes dos brônquios. E essa é a principal diferença entre uma coisa e outra. O que é que significa? Que uma está mais solta e a outra está mais agarrada. Depois já vamos perceber o que é que isso interfere. Segunda coisa, dificuldades respiratórias visíveis. O que é que são dificuldades respiratórias visíveis? É a deixo nasais. A deixo nasais é as narinas a abrirem muito e a fechar. Face arroxeadas, normalmente isto começa a ficar aqui meio arroxeado. As costelas visíveis, ou seja, quando eles respiram, vê-se muito as costelas a abrir e fechar. Em crianças, quanto mais magras forem, mais se nota, mas isso significa que ela está em esforço, ou seja, está a tentar respirar com cada vez mais força para conseguir respirar como deve ser. Também muitas das vezes aquela covinha que faz aqui quando eles estão a respirar em esforço, em que estes músculos se notam mais. Tudo isto são sinais que a criança está a fazer esforço para respirar, ou seja, significa que não está a respirar normalmente. Em crianças mais pequenas, a dificuldade em mamar, portanto, não mama como deve ser, porque a criança tem que ou mamar ou respirar e não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo porque está mais entupida, cansa-se com mais facilidade, depois fica irritada e tal, todo um círculo. E depois a dificuldade em estar deitado, quem teve crianças pequenas, de certeza que se está a rever nestas coisas. Portanto, dificuldade em estar deitado, a criança até está dorme mais ou menos ao colo, quando eu a deito ela acorda porque começa com mais tosse, começa com mais dificuldade respiratória, e isso são sinais de alerta que provavelmente há ali alguma coisa a acontecer. Depois, isto andando um bocadinho mais para a frente, a febre é uma resposta imunológica. O que acontece quando nós temos febre, a temperatura aumenta para que a resposta imunológica seja mais rápida. Portanto, se eu tenho febre, significa que o meu organismo está a tentar combater alguma coisa. Portanto, um outro sinal de que pode estar ali alguma coisa que não está bem. A criança mais prostrada, seja por estar com febre, estar mal disposta, ou seja porque se cansar mais rapidamente. Ou seja, se eu tenho dificuldade em respirar, dou uma corrida, fico mais cansado, tenho que parar. Se tenho que parar mais tempo, fico mais quieto. Portanto, e principalmente em crianças que sejam muito agitadas, isso são quase todas, não é? Numa certa idade, mas crianças que ainda são mais agitadas do que aquilo que é normal, normalmente ainda é mais visível esta diferença. A falta de apetite, seja em crianças pequenas por causa da história do mamar, seja em crianças mais velhas porque não se sentem bem, ou até porque ao terem tanta expectoração, muitas das vezes tossem tanto e engolem tanta expectoração, que o estômago começa a ficar preenchido não de comida, mas de expectoração, portanto ficam sem espaço para a comida e perdem um bocado o apetite.
E depois isto em resumo, a questão da tosse, que é aquilo que normalmente é quase o fim da linha dos pais, que é quando começam a perceber que têm muita tosse, e quando isso acontece, a tosse é uma resposta também, ou seja, muitas das vezes o facto da criança não tossir, às vezes até é negativo, ou seja, muitas vezes o facto dela tossir é bom sinal, significa que ela está a conseguir expelir a expectoração, porque é através da tosse que ela o faz, mas muitas das vezes quando ela tosse e não consegue soltar nada do que está ali, isso significa que está ali alguma coisa que não está a correr muito bem. A questão da tosse é especialmente importante nas crianças, e isto andando para trás neste slide, que é outra das características das crianças, é que a eficácia da tosse é muito mais pequena. Portanto, para terem uma noção, um adulto, quando tosse, eu consigo expelir expectoração mais ou menos até à 12ª ramificação brônquica. Ou seja, isto divide-se em dois, depois se divide em dois assim sucessivamente. Ou seja, eu preciso da expectoração estar na 12ª para cima para conseguir, ao tossir, conseguir mandar aquilo fora. Uma criança pequena consegue ir para aí até à quarta, quinta, sexta ramificação brônquica. Ou seja, a expectoração tem que estar muito cá em cima para que ela consiga expelir. E quando eu digo expelir, não quer dizer cuspir e sair pela boca. Se ela tossir e engolir, significa que aquilo saiu do trato respiratório e entrou no trato intestinal. Entrando no trato intestinal, aquilo depois sai pelo cocó, portanto não há problema algum. Portanto, quando a criança consegue tossir e ser eficaz, ou seja, aquilo sair ou sair para fora ou voltar a entrar através da parte intestinal, estamos bem, ela está a conseguir fazer a sua higiene brônquica. Quando isto não acontece, significa que ela não está a conseguir resolver o seu problema. Portanto, a tosse, e voltando àquilo que eu disse anteriormente, 2 noites, principalmente à noite, porque a criança quando está deitada à noite, tenho aqui um boneco, portanto, eu quando estou assim, a gravidade está a empurrar a minha expectoração para baixo, certo? Quando eu me deito, o que acontece é não tenho a gravidade a empurrar para baixo e ainda tenho a parte intestinal a empurrar o meu diafragma para cima, ou seja, a fazer com que o meu pulmão ainda seja mais espremido. Se eu tenho o pulmão mais espremido, ele não consegue expandir tanto, o que acontece é menos pulmão a trabalhar, significa menos ar a ser reciclado, portanto, mais dificuldades em respirar, porque se eu tenho uma zona do pulmão que não está a fazer aquilo que é suposto, como tenho menos pulmão a fazer trocas gasosas, significa que eu vou ter dificuldade em respiratórias, porque se as crianças acordam, têm dificuldade, daí os pais que metem almofadas debaixo da cabeça para ela dormir numa posição semi-sentada, ou quando adormecem ao colo, tem a ver exatamente com isso. Portanto, estes são os principais sinais de alerta. Qualquer pessoa que tenha estado já com uma criança com uma infecção respiratória identifica e consegue perceber qual destas é que já passou ou não passou, e depois a gravidade vai decorrer da intensidade destes sinais. Aqui, alguém queria intervir? Parece que ouvi uma coisa de fundo. Não? Epá, vocês vão me obrigar a estar 1 hora a falar seguido, sem me interromper. Ok, eu vou tentar. Olá, Ricardo. Pronto, para não ser tão mal. Tenho uma dúvida. Estás a ouvir? Olá. Olá. Sim. Sim. Nós já temos ido com a Constância algumas vezes à Fisiotorre e tens ajudado muito. Obrigada. Pá, eu com máscaras não conheço ninguém. Pois, eu também fiquei a Eu conhecer só pela conheço primeira vez. crianças. Só estava agora a ver a cara pela primeira vez. Epá. Mas uma dúvida que eu tenho é, e tínhamos falado muito sobre, lá está, para os bebés é muito difícil chegar a mais lá está, ramificações de brônquios para conseguirem Uhum. ir a alguma coisa sozinhos. Isto é uma dúvida de esperança, que é a partir de que idade é que supostamente começam a ficar mais capazes de começar a fazer este exercício que nós, em cinesioterapia, temos. Normalmente, normalmente, só virar aqui que a minha esposa apareceu. Normalmente, nós temos entre aspas, um deadline em que se nota muito uma transição.
que é os 2 anos. Normalmente, a partir dos 2 anos, a tosse é muito mais eficaz. Portanto, e qualquer criança, e eu tenho muitos casos assim, que em bebê estão sempre a fazer infecções respiratórias com recorrência. Felizmente, a grande maioria dos casos, eu diria mesmo uma grande, grande maioria dos casos, a partir entre os 2 e os 3 anos, portanto é difícil pôr aquele deadline mesmo, aquela data em que aquilo deixa de acontecer, mas normalmente entre os 2 e os 3 começam a conseguir resolver esses episódios sozinhos. Eu tenho miúdos que até aos 2 anos, semana sim, semana não, eu estava a tratá-los quase, e hoje em dia são mais velhos e eu nunca mais os tratei, ou se tratei foi mais uma ou duas vezes, porque a partir de certa altura eles começam a conseguir deixar de fazer a sua tosse de uma maneira muito mais eficaz. Quanto maiores eles vão ficando, mais abaixo eles vão conseguindo ir buscar a expectoração. Portanto, é mais fácil de fazerem a sua higiene brônquica normalmente e sem precisarem de ajuda de outrem. Normalmente, a partir entre os 2 e os 3, quando tem uma infecção respiratória em que é preciso a fisioterapia respiratória, normalmente já são situações um bocadinho mais graves. Não quer dizer que sejam pneumonias ou bronquiopneumonias, mas são infecções respiratórias já bronquiolites mais graves, que têm uma extensão maior, a expectoração normalmente está muito mais espessa e por isso é que eles não conseguem resolver isso sozinhos. Porque a grande maioria dos casos, a partir entre os 2 e os 3, começam a ter uma tosse muito mais eficaz e a partir daí a coisa resolve-se com muito mais facilidade. Portanto, o tempo passa muito rápido, portanto não se Há preocupem. esperança, sim, há esperança. Claro que sim, não se preocupem que isto... E faz parte, a verdade é, mesmo, e eu disse isso no slide anterior, mesmo tendo todos os cuidados, mesmo cumprir tudo e sendo o mais cuidadoso possível, que não é, e isto é aqui uma coisa importante dizer, ser o mais cuidadoso possível não é pôr a criança numa redoma de vidro, por causa da história da simulação de imunidade. Normalmente crianças que são menos protegidas num ambiente mais desinfetado, por assim dizer, normalmente são as crianças que estão mais vezes doentes. Portanto, protegê-las é ao mesmo tempo deixá-las estar em contacto com a imunidade. Mas mesmo cumprindo isto tudo, há uma coisa que se chama genética, que nós infelizmente não conseguimos fugir, e a verdade é que há crianças que estão mais predispostas a terem estes problemas, e quanto na nossa genética nós não conseguimos fazer muita coisa, a verdade é essa. Muita coisa para evitar, para resolver já é diferente. Mais alguém? Não? Vou seguir. Portanto, quando temos então a criança já está com uma infecção respiratória e tal, o que é que é importante fazer? Boa hidratação, isto é essencial. Portanto, mesmo que a criança não esteja a comer muito bem, tentar manter uma boa hidratação, tentar dar-lhe bastante água, dar-lhe bastantes líquidos. Isto até para uma questão de uma boa hidratação faz com que a expectoração seja menos espessa, mais fluida, portanto sai com mais facilidade. Portanto, saindo com mais facilidade é mais fácil de resolver. Controle dos sintomas, portanto, quando tens febres, os antipiréticos, a questão da tosse, os antitússicos, já não porque aquilo que eu vos disse, a tosse é um sintoma, mas também é uma maneira de o organismo resolver uma infecção respiratória. Portanto, o facto de estares a dar um xarope para a criança não tossir, às tantas não estás a fazer assim tão bem, porque não estás a atacar o problema, estás a tentar mascarar ali um sintoma. Claro que pode ser importante para fazer com que aquele sintoma não se agrave, mas é importante e é preciso ter cuidado com isso. Outra das coisas, há bocadinho que eu falei na questão da expectoração estar mais espessa ou menos espessa, também a hidratação e os controles de sintomas passa por exemplo, a história dos aerossóis, que hoje em dia já está um bocado substituído pelas câmaras expansoras, mas principalmente quando tens uma expectoração muito espessa, em que é muito difícil, a criança tosse e não sai nada, pô-la até num ambiente úmido, para fazer com que, ao respirar num ambiente mais úmido, aquela expectoração fique mais fluida, para conseguir ser mais facilmente expelida, seja com aerossóis
o antigamente, em que se mete soro e aquilo fica lá um tubinho a deitar vapores, seja na maneira à antiga, pôres uma panela com água a ferver, seja posto dentro da casa de banho com tudo fechado e água quente a correr, em que fica aquele vapor de água. Portanto, isso são tudo importante, é importante para quando a expectoração está muito espessa. Para quando a expectoração está mais solta, se estás a dar um ambiente úmido, estás a fazer com que a expectoração em que o organismo, ou estás a dar-lhe um ambiente úmido, continuas a provocar a expectoração e isso pode ser um bocadinho contrassenso. Portanto, ambientes úmidos é só mesmo em caso de expectoração muito aderida, muito agarrada. Depois, exercícios respiratórios, ou seja, exercícios respiratórios, basicamente é prolongar a expiração para teres uma inspiração mais profunda. Isto em crianças mais velhas é muito fácil, teres um moinho de vento, teres bolinhas de sabão, portanto tudo que obriga a fazer para fazer com que a criança demore mais tempo a mandar o ar fora e que inspire de uma maneira mais profunda. Porquê? Quando nós inspiramos mais profundamente, o ar entra com mais pressão, entra com mais força. Ao fazer isso, ao voltar para cima, quando nós mandamos o ar fora durante mais tempo, vai fazer com que a expectoração vá subindo, vá chegando cada vez mais para cima, e quando chega cá para cima, a tosse então ser eficaz e conseguir mobilizar essas secreções para vias aéreas mais superiores. Portanto, e dá-se esse efeito, chama-se o efeito de garrafa de champanhe, ou seja, quando o ar entra com mais pressão, tem mais pressão lá dentro, ele vai trazer os sólidos para cima, como num champanhe, quando nós tiramos a garrafa e a pressão que está lá dentro vai fazer com que o líquido suba e o princípio é exatamente o mesmo. Quando isto não é suficiente, e até principalmente em crianças pequenas, isto não acontece, não é? Eu não, pedir um bebê para 6 meses para separar para um moinho de vento, ele vai brincar com aquilo. Portanto, quando isto não acontece, ou quando começas a ter algumas dúvidas que aquilo que estás a fazer esteja a resultar, o primeiro passo é a auscultação. A auscultação não quer necessariamente dizer que tens que ir para o hospital para ser auscultado. Há um sem número de coisas que podes fazer, desde os cuidados de saúde primários, os centros de saúde, as clínicas, portanto, tentar ir ao hospital, em ambiente hospitalar é sempre a última linha, infelizmente isto ainda não está suficientemente implementado na nossa sociedade, mas eu só devo ir ao hospital mesmo quando já tenho sinais de alerta muito visíveis, tenho dificuldade respiratória muito visível, já estou a ficar meio roxo, a criança está a respirar com muita dificuldade, aí sim eu devo ir a um hospital e ainda assim devo entrar em contato primeiro, por exemplo, com a Saúde 24. Portanto, quando isto ainda não está assim tão desenvolvido, ao escutar é essencial um profissional de saúde, seja um médico, seja um fisioterapeuta, que ausculta a criança para perceber como é que estão aqueles pulmões, se tem mais expectoração, menos expectoração, em que zona do pulmão é que está, para perceber se forem só vias aéreas superiores e a criança está mais entupida a nível de orofaringe, a nível nasal, a nível da traqueia. Quando isso acontece, não há muito mais que vocês possam fazer que não sejam as lavagens nasais, as brincadeiras com eles para tentar com que eles assoem-se, prolonguem um bocado mais esta respiração através destes exercícios. Quando a expectoração está mais em vias aéreas inferiores, aí sim pode haver necessidade de teres que seguir para a nova etapa. E a nova etapa pode ser duas coisas. Primeiro não, pode ser duas coisas. Ou medicação ou fisioterapia respiratória. Ou seja, as duas coisas, que é a parte da medicação tem a ver com a medicação funciona para parar a produção de expectoração, ou seja, tudo aquilo que está a provocar com que haja um aumento de expectoração a nível dos pulmões, para que possa parar. Isso só se consegue através de medicação, seja quando eu tenho um agente infeccioso em que o meu corpo por si só não consegue combater aquilo, mas para isso é preciso saber se é um vírus, se é uma bactéria,
até porque se for um vírus, um antibiótico não faz absolutamente nada, e isto é importante. Portanto, se eu tenho uma infecção viral, antibióticos não vale a pena, eles não estão a fazer absolutamente nada. Quando eu tenho uma infecção bacteriana, aí sim, um antibiótico pode ser importante para fazer com que aquele agente que está a provocar aqueles problemas deixe de atuar. Ou então a parte da fisioterapia respiratória, em que é uma via, um tratamento puramente mecânico. Ou seja, aquilo que nós fazemos, e aqui há algumas pessoas que já assistiram, é puramente mecânico. Ou seja, eu simplesmente faço com que a expectoração que está acumulada ao nível dos pulmões suba, tendencialmente aquilo suba mais para cima, e depois das duas uma, ou a criança tosse e consegue expelir aquilo, ou então nós vamos ter que lhe provocar a tosse para que aquilo saia, mesmo sem ela querer. E isso é a parte que às vezes custa um bocadinho mais de assistir. Quem já assistiu sabe o que é. E nós já vamos falar um bocadinho melhor disto. E depois, como eu disse, última linha, e isto está assim exatamente por ordem: ir ao hospital quando realmente já há sinais mais graves, ou sintomatologia já durante algum tempo em que já se foi feitas outras coisas e não resolveu, aí sim tentar ir até aos serviços hospitalares. A fisioterapia respiratória, então o que é e para que é que serve? Basicamente são aplicações são técnicas de fisioterapia, como eu disse anteriormente, para mobilizar e eliminar as secreções, e isso resulta num alívio rápido dos sintomas respiratórios, porque se a expectoração sai dos pulmões, significa que eu tenho mais espaço nos pulmões para as trocas gasosas. Portanto, a criança vai automaticamente ter mais ar disponível, portanto vai ter menos sensação de falta de ar, vai ter menos tosse, porque ela deixa de ter tanta expectoração, portanto deixa de ter necessidade de tossir tanto, apesar de muitas das vezes após a sessão de fisioterapia respiratória há até um aumento de tosse nas horas subsequentes, porque a expectoração está mais solta e está mais mobilizada, portanto eles conseguem expelir com mais facilidade. É não invasivo, à exceção das vezes, principalmente nas crianças mais pequenas, que eu infelizmente tenho que lhe pôr o dedo na boca para fazer com que ela tussa, ou para tirar a expectoração. Mas normalmente é não invasivo, sem efeitos secundários, a não ser às vezes as crianças ficam muito cansadas e com sono, e pronto, e às vezes os pais até agradecem que elas adormecem logo a seguir. Portanto, essa é a parte boa. E devido à toma da medicação, vejam, muitas das vezes, e isto é muito importante, há crianças que tomam medicação, e nada contra, muito pelo contrário, quando é preciso, é mesmo preciso, mas se tu tomas medicação para parar a produção de expectoração e a expectoração que já lá está dentro não sai, porque a medicação não vai fazer com que ela saia, o que vai acontecer é, tu resolves sintomas, mas vais ter sempre ali expectoração, e provavelmente o que vai acontecer daqui a 2, 3 semanas, aquele bocadinho de expectoração que ficou lá dentro vai entupir uma certa zona do pulmão, vai-se desenvolver novos micro-organismos, e assim vai renovar a infecção e vai fazer nova infecção, e normalmente a infecção secundária normalmente é mais grave que a primária, e isto depois torna-se um ciclo vicioso. Por isso é que às vezes os pais dizem, ele já está assim há 1 mês, 2 meses, e parece que nunca está bom, vai melhorando, mas depois piora outra vez, precisamente porque o foco do problema nunca foi resolvido, ou seja, nunca conseguiste tirar completamente a expectoração que tinhas dentro dos pulmões. E isso é aquilo que a medicação não faz. É indolor, apesar das crianças chorarem, e normalmente choram bastante, é indolor no sentido de aquilo que a criança sente é a pressão que é aplicada pelo profissional para prolongar-lhe o tempo expiratório. Ou seja, aquilo que eu faço é pegar na criança, mãos no peito, e fazer com que ela... Olha, isto faz barulho. E fazer com que ela demore mais tempo a mandar o ar fora. Daí que o choro é uma ótima... A gente não gosta de ver as crianças chorar, mas para nós profissionais, a criança estar a chorar durante a sessão é muito mais fácil, porque ela demora muito mais tempo a mandar o ar fora, está enquanto está a fazer este o ar está a sair, e depois quando faz aquele o ar entra rápido, e é isso que vai trazer com que a expectoração venha
cada vez mais para cima até a tosse conseguir ser eficaz e sair do trato respiratório. Portanto, se nós conseguimos limpar a expectoração que está, temos resultados imediatos, ou seja, a criança naturalmente, quando acaba a sessão, normalmente nota-se, então quando os ruídos respiratórios são audíveis logo ao início, nota-se que a respiração está mais silenciosa, não se ouve tanto a criança a respirar, portanto ela vai, normalmente adormece porque está bastante cansada, mas dorme com mais facilidade, os pais dizem que ela dorme com menos ruídos, com menos tosse, e normalmente isso acontece imediatamente a seguir, ou se não na noite a seguir já é diferente. Portanto, a sessão, basicamente, o que acontece é, chega, a criança é auscultada, porque é aquilo que se deve fazer para perceber se há um pulmão que está mais afetado que o outro, se, quais são as zonas do pulmão que estão mais afetadas, se a expectoração está muito espessa ou menos espessa, para percebermos o quadro. Posto isto, fazemos estas técnicas específicas para expulsão da expectoração, para fazer com que mobilização da expectoração, e depois disso, durante a sessão, nós temos um aumento da tosse, portanto a criança tosse mais porque cada vez há mais expectoração a chegar cá acima, mas por outro lado fica cada vez a respiração a ficar menos barulhenta, mais eficaz, e o descanso a seguir é mais tranquilo. Portanto, quem já passou por isto, acho que compartilha da ideia, não é? Isto normalmente é assim, acusem-se agora. Não? Vocês vão me deixar ficar mal. Ah, pronto. Normalmente dura 20, 30 minutos, depende depois da criança, às vezes crianças mais pequenas aguentam menos tempo, mais expectoração mais tempo, menos expectoração menos tempo, varia um bocadinho, mas em média é o tempo necessário para a sessão. E então, posto isto, que ninguém me interrompeu durante todo o tempo, porque é que isto é importante, a meu ver, as pessoas perceberem bem como é que podem prevenir isto, e depois de estar atentos aos sinais de alerta e a resolver as coisas com facilidade. Primeiro, para os pais, melhoria do bem-estar físico e psicológico. Quem já passou uma noite em claro com uma criança a tossir sabe bem o que é isto. Portanto, se houver uma boa prevenção, um tratamento correto, o que vai acontecer é, sem dúvida, a criança vai estar, os pais vão estar muito melhores fisicamente, psicologicamente, vão ter que faltar menos ao trabalho, porque não, a criança não vai ficar doente tantas vezes, ou às vezes que for é resolvido mais rápido, e muito menos custo. Portanto, se eu tiver uma boa prevenção, não tenho que comprar medicamentos, não tenho que fazer sessões de fisioterapia, não tenho que ir aos médicos, etc, etc. Em termos de creche, portanto, tens menos crianças a faltar, o que é melhor, ou seja, se tens uma turma em que só vão 2 ou 3, é de facto mau, se bem que nós sabemos que entre as crianças é difícil controlar esta parte, mas menos crianças a faltar, e depois a melhoria da reputação da instituição. Há muito aquela história do infantário é o infetário, não é? Que as pessoas têm, vai para a creche e vai ficar doente, e isto não é necessariamente assim. A verdade é esta. Claro que quase todas as crianças, ou arrisco-me a dizer todas, ficaram doentes alguma vez na vida, mas isso também nós ficamos no nosso trabalho, também nós ficamos no nosso dia-a-dia, portanto não tem que necessariamente ser por causa da escola, portanto, mas na escola se conseguirem implementar algumas coisas para prevenir as infecções respiratórias e também elucidar os pais acerca destes passos que possam dar, também vai trazer uma melhoria da reputação da instituição. Por fim, em termos gerais, em termos sociais, menos custos para o Serviço Nacional de Saúde, não é? Se houver menos pessoas a irem para as urgências, há menos custos para todos nós, maior produtividade, porque as pessoas não vão ter que faltar tanto ao trabalho, e a taxa da natalidade é uma coisa que eu ponho sempre aqui com umas interrogações. Normalmente, quem tem filhos, está muitas vezes doente, não tem vontade nenhuma de ter mais filhos, a verdade é esta. E para ali desmotiva os outros que ainda não têm, que é sempre aquela história, ei, tens um filho agora, vai ficar sempre doente e não sei o quê.
e as pessoas pensam 2, 3 vezes, não é só por causa disto, obviamente, mas pá, se puder ajudar a pelo menos não ser um entrave a que as pessoas pensem em mais crianças e mais filhos, hum, porque não é? Posto isto, eu não falei aqui de uma coisa propositadamente, porque deixei para o fim, porque é Olha, aquilo. Ricardo, só aqui uma coisa que tens aqui uma pergunta no chat. Eu não vejo o chat aqui. Carrega lá. Aonde? A minha boa intervenção da minha. Oi, oi. Carrega onde? Agora é. Onde diz chat. Ou então eu posso ler-te a pergunta se quiseres. Onde é que diz? Espera. É aqui no bate-papo? Exatamente. Ok. Isto não, eu não consigo ver isto no meu, enquanto estou a falar. Portanto, se calhar é melhor ler uma pergunta, porque eu não vejo o meu rato. Então eu vou ler. A Cristina pergunta: Ricardo, depois da sessão, saímos da Fisiotorres, é suposto a criança ficar quieta ou pode andar aos saltos à vontade? Espera aí, eu agora interrompi, vocês agora não estão a ver nada, não? Estão a ver só a Não, minha. agora não. Ok. Agora eu já estou a ver o bate-papo. Eu vou tirar aqui. Ok. É suposto a criança. Não. Pode andar aos saltos à vontade e até é melhor, porque supostamente se foi à sessão à sessão de fisioterapia, a expectoração que ainda permanece dentro dos pulmões há de estar muito mais solta. Se a criança ao andar aos saltos faz com que. Ou seja, primeiro a respiração vai ser mais acelerada, ou seja, vai haver mais ar a entrar e a sair, portanto vai fazer com que a expectoração tenda a vir cada vez mais para cima, os restos. E ao andar aos saltos vai fazer com que aquilo se mobilize muito mais facilmente. Ora, se nós já conseguimos mobilizar a expectoração, tirá-la uma grande parte e fica lá só restícios de ou andar aos saltos, andar a correr, trampolins, etc., é ótimo para tirar aqueles restos que já lá estão. Portanto, isso é de facto uma boa. Aliás, normalmente as crianças, quando elas são um bocadinho mais velhinhas, a seguir à sessão, dizem sempre: olha, agora vai para casa, deixe-o estar, ponha-se ao salto, deixe-o brincar à vontade, porque é mesmo para limpar o resto. E isso é importante, não, pelo menos não impedir que isso aconteça por medo que agrave o problema. Não. Até porque se a criança provavelmente ia estar mais apática, mais parada por dificuldades respiratórias e depois como não vai se sentir tão cansada, provavelmente isso vai fazer com que a criança tenha mais vivacidade. Portanto, crianças vivaças, já se sabe, é tudo a correr. Nada. Mais dúvidas? Vamos lá. Percam a vergonha. Percam a vergonha. Se faz favor. Olha, Eu tenho uma Ricardo, não sei quem é que É pode. uma de cada vez. Eu sou rápida. Diga, Ana. Eu só, pronto, é assim, eu quero te dizer que estou de acordo com muita coisa que tu disseste, se não com quase tudo, em termos de prevenção Certo. e em termos de cuidados dos pais agasalharem excessivamente as crianças. Quantas vezes chegam à escola e nós temos que tirar roupa, eu já lá não estou, mas fiz isso durante muitos anos, como tu sabes, temos que tirar roupa, não evitar de ir à rua mesmo quando está frio, estou completamente de acordo contigo, salas arejadas o mais possível, tudo isso eu estou completamente de acordo contigo. A minha dúvida continua-se a pôr com tosse, nem sempre quer dizer infecção respiratória, certo? Claro. Pronto. A importância da auscultação tem a ver com isso. Exatamente, porque muitas vezes na auscultação não há nada e a criança tem tosse, especialmente quando vai para a cama. E é essa a minha grande dúvida. O que é que se faz a essas tosses, que são provocadas muitas vezes pela parte nasal? Tu sabes isso melhor que eu. É isso que eu ia falar a seguir, que é Pronto, a ótimo. lavagem nasal e Então depois é há isso mesmo. outras coisinhas. Então é essa dúvida que eu espero ver Então, esclarecida. vai ser assim. Obrigada. Sílvia, que diz aqui que está de mão levantada. Sim, tinha uma dúvida e era relacionado mesmo a isso que ela acabou de perguntar. E a outra era: a minha filha tem muito congestionamento nasal. Faço sempre a lavagem
pronto, no nariz, antes de cada mamada, que foram o que disseram que era para fazer no hospital, quando lá fui da outra vez. Mas posso usar o soro como se fosse aerossol, ou tem que ser sempre em jato, como é feito? Em termos de lavagem, por causa da obstrução nasal, sempre com soro. Ou seja, o aerossol funciona para fluidificar secreções que estejam dentro das vias aéreas respiratórias. Perdão. Portanto, o soro é só quando a criança tem expectoração acumulada nos pulmões e está tão espessa que não está a conseguir sair. Ou seja, é só uma ajuda para fazer com que a expectoração seja mais fluida, para que a tosse seja mais eficaz. Ok? Portanto, a lavagem nasal é mesmo só para desobstruir vias aéreas superiores, a parte nasal e a parte da orofaringe, ok? A parte do aerossol é mesmo só para fluidificar secreções que estejam ao nível das vias aéreas mais inferiores. Ficou claro? Ok, muito obrigada. Sim, já percebi. Obrigada. Ótimo. Mais coisas? Então, vamos entrar então na parte de quando não tens infecção respiratória, mas tens muita tosse. O que é que se faz? Ok, primeiro, lavagens nasais. Como é que a pergunta que mais me fazem que é, então como é que eu faço a lavagem nasal? A lavagem nasal pode ser feita de várias maneiras, mas às vezes cada maneira vai fazer com que vai basicamente vai resolver algum problema que não todo. Ou seja, eu tenho aqui um nariz que tem uma narina, duas narinas que são interligadas uma pela outra, certo? Aqui faz aqui uma espécie de rotunda em que o ar chega aqui e volta, entra para um lado, sai para o outro. E depois tem uma orofaringe que é um tubo. Eu acho que deixa-me ver aqui uma coisa. Deixa-me compartilhar aí a tela. Ok, estão a ver, né? Eu não vou ampliar isto, que senão não consigo sair daqui. Aqui, vocês estão a ver o meu rato agora? Estão a ver aqui. O nariz tem uma ligação que vai aqui de trás e depois entra aqui o canalzinho que vai para a boca. Toda a gente já se engasgou e foi-lhe comida para o nariz, certo? Portanto, é este canal que tem uma ligação do nariz para a boca. Isto chama-se orofaringe aqui atrás. O que é que acontece? Muitas das vezes, aquele som que se ouve deles a respirar e não sei o quê, e os pais às vezes dizem que lavam o nariz, lavam e aquilo não parece que aquilo nunca desaparece, muitas das vezes tem a ver com esta coisa aqui atrás que está acumulada de secreções. E muitas das vezes, quando eu lavo o nariz à criança, não consigo fazer com que, eu fiz deste lado, não consigo fazer com que o soro entre por aqui, passe lá para trás e seja engolido para a criança. Nomeadamente, quando eu faço a lavagem nasal deitado de lado, que não tem nada de errado, atenção, é só em termos de objetivos, o que é que eu pretendo. Se eu tenho muita acumulação tenho muito ranho aqui acumulado, a criança, quando eu aspiro, sai um monte de coisa, não sei o quê, eu posso deitá-la perfeitamente de lado e quando mando, eu estou aqui com uma unidose, mas pode ser uma unidose, pode ser uma seringa, pode ser aqueles kits de lavagem nasal, pode ser muita coisa. Em que eu ponho no nariz da criança, espirro o líquido lá para dentro, seja o soro fisiológico, seja a água do mar, é válido qualquer uma das duas, e o que acontece é que o soro vai entrar por uma narina e vai sair pela outra, ele vai fazer isto, vai fazer esta rotunda aqui, chega aqui e volta, e sai pela outra narina e às vezes metem-se aquelas seringas grandes para aquilo limpar aquilo tudo. Esta é a primeira. Outra, às vezes isto é a primeira maneira de poder limpar o nariz, eu deito a criança de lado, pego numa seringa, unidose, o que seja, quanto maior a quantidade de soro, portanto exige uma seringa maior, também dependendo da quantidade de ranho que eu tenho acumulado. Se eu tiver pouca coisa, se calhar com uma unidose é suficiente para eu limpar a parte nasal.
Se eu tiver muita quantidade, se calhar preciso de uma seringa um bocadinho maior. Meto aqui, espirro lá para dentro e aquilo sai. Primeira situação. Segunda situação. Criança um bocadinho inclinada à frente, pego numa seringa, unidose, o que seja, e mando lá para dentro. E o que vai fazer, ela vai entrar também e vai sair. Terceira situação, que é aquela que vai mais lá atrás. Eu estou aqui, inclino a criança um bocadinho mais para trás e mando lá para dentro. E aí, normalmente, ela entra e normalmente a criança até parece que se vai engasgar. Eu esta semana, na terça-feira, se calhar, não sei se está aqui a mãe da Lara, que tinha precisamente esse receio, que era, então, mas eu quando me meto, tenho medo que ela se engasgue, porque ela depois faz umas caretas e faz até uma apneia. Posso mesmo fazer isso? Sim, claro que sim. É normal a pessoa engasgar. Quem já engoliu água numa piscina ou entrou-lhe água pelo nariz sabe o que é que acontece. O efeito é exatamente o mesmo, mas a criança pode fazer ali 2, 3 segundos de apneia, mas depois aquilo volta. Não há problema nenhum, porque o líquido não fica lá acumulado. Ok? Portanto, terceira maneira para limpar mesmo lá atrás é, eu tenho a criança ao colo, normalmente eu controlo com o queixo a cabeça para ela não virar para este lado, com a minha outra mão, que estou a segurar o peito, agarro aqui no queixo, inclino-me para trás, unidose lá para dentro, ou seringa, o que seja, lá para dentro, e é para esguinchar lá para dentro. E depois o que acontece? Aquela criança vai engolir aquilo, faz assim umas caretas, muitas vezes tosse, às vezes até sai uma expectoração, e fazer isso a uma, fazer isso a outra. Portanto, quando tem menos expectoração, uma unidose, se calhar, dá para as 2 narinas, quando tem mais, uma para cada narina, uma seringa maior, o que seja, é à vossa, esqueci-me do termo, à vossa consideração, assim é que é. Quando mesmo, apesar disso, a criança está tudo limpo, eu estou farto de esguichar lá para dentro, aquilo ela limpa, não ouço nada, mas ela ainda assim tem tosse, isso pode significar que não é uma tosse com uma infecção respiratória, pode ser uma tosse alérgica, por exemplo, e isso depois já se tem que procurar agentes alergénicos que possam estar a provocar aquilo. Para isso, há mesinhas que funcionam bem, normalmente, coisas de, e se calhar já muitos de vocês já ouviram, coisas como cortar uma cebola e ter uma cebola cortada no quarto. Isso tem a ver, eu nunca percebi muito bem qual é o fundamento, mas eu acho que deve ser, não sei, para fazer com que os micro-organismos vão para a cebola, não sei, mas o que é certo é que funciona muitas das vezes, mas que não seja, fica um ar diferente. Outra das coisas que se utilizam hoje em dia, e eu não quero estar aqui a fazer publicidade a nada, são óleos essenciais, óleos essenciais utilizados em difusores, por exemplo, utilizados em roll-ons, em sticks, para pôr no nariz, para pôr no peito, Vicks, etc. Portanto, esse tipo de acompanhamento, de aconselhamentos, são para quando a criança, a auscultação está ótima, mas ela ainda assim tem tosse, tem a zona, vias aéreas mais obstruídas, e quando isso assim é, nós, em termos de fisioterapia respiratória, não podemos fazer absolutamente nada, porque o nosso trabalho é mesmo fazer com que a expectoração saia e aconselhar os pais para ensiná-los a fazer uma boa limpeza nasal, etc. Mas, concretamente, definitivamente para aquilo não há muito que nós possamos fazer. E depois há essas, não lhe queria chamar mesinhas, mas estas coisas que os pais fazem e que, na verdade, muitas das vezes funcionam. A questão dos óleos, a questão da cebola, a questão do Vicks nos pés, há um sem número de coisas. Mas aí nós não estamos perante uma infecção respiratória das vias aéreas mais inferiores, portanto não há o perigo de desenvolver uma pneumonia, uma broncopneumonia, ninguém vai ficar internado num hospital por ter o nariz entupido, portanto são casos menos graves, que para nós, pais, são muito, muito chatos, claro, mas para quem
para nós profissionais de saúde, são aqueles casos que nos preocupam menos, no sentido de não haver uma gravidade que vá continuar. Tenho aqui mais coisas. Vou ler aqui Cristina Cruz. A minha sobrinha ressona, tem quase 3 anos. Os pais levaram ao médico e não tinha nada. A melhor solução seria lavar o nariz com jato, soro, certo? Certo. Há outras opções, há coisas, eu não quero entrar muito por aqui, Cristina. Se quiser mandar uma mensagem depois, ou ligar para a Fisiotorres, e nós depois entramos em contato consigo, porque há outras situações que depois têm a ver com a mobilidade dos ossos da face, dos ossos do crânio, que fazem com que haja menor permeabilidade das vias aéreas superiores. Nós fazemos muito isso em osteopatia infantil, em que trabalhamos isso para fazer com que a criança não ressone, porque se isto for mais permeável, ela não vai ressonar tanto durante a noite, etc. Portanto, pode ter aí outro caso, que não só questão de vias aéreas, mas questão de mobilidade óssea e de permeabilidade dos cornetos, etc. Portanto, isso é outra coisa. Mas se precisar de ajuda, pá, mande mensagem, ligue. Não queria entrar muito por aqui agora neste workshop, mas há outras coisas que podem estar a fazer com que a criança ressone, e nessa idade não é normal que a criança ressone, não é suposto. Portanto, pode haver aí outras nuances que estejam a acontecer. Certo? Nada. Não, fico mesmo à vontade, mande mensagem. Eu tenho casos de miúdos que estão lá com 3, 4 anos, que ressonam, e tenho estado a tratar isso. Portanto, há outras maneiras de tentar resolver essas situações. Eu queria fazer só uma perguntinha, posso? Claro que sim. Relativamente às lavagens nasais, porque há quem diga que depois as lavagens nasais e as otites estão um bocado relacionadas, e há quem seja a favor, há quem não seja a favor. Não há, clinicamente não há nada que comprove isso, nem há muito fundamento em termos fisiológicos. O funcionamento disto aqui, eu não quero entrar nesse nível de pormenor, mas os canais que existem aqui não estão assim tão internamente ligados. Portanto, é muito, muito pouco provável que isso aconteça, porque eu preciso fazer uma lavagem e aquilo tem que entrar ali por buracos muito específicos. Portanto, não acho que haja uma ligação. Há outros fatores, e eu estava a falar agora disto anteriormente, dos ossos da cara e dos ossos às vezes as otites têm mais a ver com essa mobilidade óssea do que propriamente com a questão das lavagens nasais só que muitas vezes isso é confundido, muitas vezes também não há informação suficiente. Portanto, às vezes os próprios médicos fazem essa afirmação, daí a minha questão. Há muitas afirmações médicas que também não são verdade, portanto não é por aí. Pronto, ok. O que não é, atenção, não estou com isto a dizer que é como todos os profissionais. Há profissionais melhores, há profissionais piores, há profissionais que sabem mais de umas coisas, outros menos. É por aí. Portanto, não quero dizer, não são todos os médicos que dizem isso, portanto, não é. Não, mas isso é recorrente. Não, já ouvi essa opinião várias vezes, daí a minha questão. Sim, mas não há estudos que comprovem isso. O que acontece é que muitas das vezes crianças que fazem infecções respiratórias com frequência têm otites muitas vezes associadas. Isso sim. E isso depois voltamos a entrar aqui, pode ser outras coisas que não só a questão da infecção respiratória. Porque tem a questão, e a Sílvia, eu já vi aí a mãozinha levantada, já vou assim, porque muitas das vezes tem a ver também com a questão imunológica. Ou seja, em crianças muito pequenas, e apesar disto, é muito difícil isto cientificamente ser comprovado pela dificuldade dos estudos em si, mas o que acontece é que, na prática, empiricamente, aquilo que nós vemos é, quando tu tens, nomeadamente das crianças mais pequenas, dentes a nascer, isto é certo. Se eu tenho um dente a romper, eu tenho uma baixa imunológica. Porquê? Primeiro,
o meu dente, ao ter que romper a gengiva, o meu corpo tem que baixar a imunidade para fazer com que não haja uma infecção naquela zona, mas por outro lado eu tenho uma porta aberta, tenho um buraco onde o dente vai ter que sair para entrar micro-organismos. Portanto, normalmente quando a criança, e quem é mãe ou quem tem miúdos, já ouviu de certeza esta história, sempre nascia um dente, tinha não sei o quê, ou tinha uma infecção respiratória, ou tinha uma bronquiolite, ou tinha uma otite, etc. O que acontece é que na prática o mais comum é, sempre que a criança lhe nasce um dente, ela tem uma reação. Normalmente a reação é igual na criança sempre que nasce um dente, mas é diferente de criança para criança. Há crianças que é otites, outras vezes é as faringites, outras vezes é as bronquiolites, há outros que ficam com diarreias, outros ficam com borbulhas no rabo, etc, etc. Portanto, isso também depois vai acontecer essa questão das otites e isso depois envolve outras coisas. Lavagem nasal poder originar otites, cientificamente não está provado de todo e não acredito muito que isso possa ser mesmo assim. Obrigada. Nada. Sílvia, diga. Sim, tenho aqui uma dúvida também sobre a lavagem nasal. Todas, diga. Eu quando levei a minha filha para poder, ela é só de 6 meses, meu filho também sofria muito e antigamente não era jato, era só gotas, né? Nós pingávamos o soro no nariz, não era em jato. Pronto, ele vivia com otite e um monte de coisa, tanto fez cirurgias. Mas já pequenina, eu levei ao hospital e eles mandaram colocar 10 em cada narina de soro. Ok. 10 mililitros. Sim, e ela ainda não tinha 6 meses, agora vai fazer 6 meses. Uhum. Porém, quando eu passei na outra médica, a outra médica já disse que não podia ser aquilo, só tinha que ser 2,5. Falando com a outra médica, foi o lance que ela disse. A outra médica disse que não, que tinha que ser 5, mas que era para falar com a enfermeira, porque a enfermeira que, neste momento, em relação a aplicações dos medicamentos, não era ela, era a enfermeira. Então, a enfermeira voltou a dizer de novo que tinha que colocar 10 em jato em cada narina. E aquilo fez-me um bocado de confusão, porque, assim, cada um deles disse uma coisa. Isto é um mal isto não é só, não tem a ver só com a sua questão, mas é muito comum que é primeiro não haver um consenso às vezes em muitas matérias e depois não haver diálogo interdisciplinar, ou seja, as várias profissões não falarem umas com as outras. E isso é uma falha do sistema, uma falha nossa enquanto profissionais, mas pronto, isso é um dos problemas. Em relação à quantidade de soro que coloca, eu confesso-lhe que não tenho assim grande, ou seja, não levo muita importância a quantidade de soro que é posto, porque aquilo que é importante é que o soro ao entrar e sair, quando entra e quando sai, traga expectoração, ou seja, não há nada que vá fazer com que aquela criança vá lesionar um parênquima nasal ou fazer com que haja ali uma lesão maior. É uma questão de bom senso, que é, se eu tenho uma criança mais pequena, se ela tem uma via aérea mais pequena, eu não tenho necessidade de utilizar tanta quantidade de líquido. Se eu tenho uma criança maior, eu posso utilizar uma quantidade maior. Se eu tenho menos expectoração, ou seja, se ela está menos entupida, eu não tenho necessidade de utilizar tanta. Se eu tenho mais, se calhar posso utilizar um bocadinho mais. Portanto, isso não lhe vai provocar nenhum tipo de alteração a nível do parênquima nasal, não lhe vai trazer nenhuma alteração no funcionamento de toda esta região. Portanto, em termos de se é 10, se é 2, se é 5, eu normalmente uso por termo a questão da unidose. E normalmente uma unidose serve-me pelo menos uma narina. Se precisar pôr uma em cada uma, mas se não tiver muito e uma criança muito pequena, uma é suficiente para limpar as duas. Portanto, é mais, na dúvida é preferível utilizar menos quantidade, mas mais vezes, do que muita quantidade menos vezes. Sim, e outra coisa, eles disseram que sempre a criança acaba por engolir um
Um pouquinho, não é? Porque eu acho Sim, que sim, quando sim, vai sim. lavar, vai-se de um lado para o outro e acaba indo ali um Exatamente. Sim, pouquinho sim, para sem a zona da problema. boca. E eles aconselham a criança a não comer ou não mamar antes dos 15 minutos de ter feito. Convém pôr, se a criança for muito Como pequenina, assim? eles dizem que Antes convém colocar para rotar. Desculpe, não percebi. Eles não dizem que para não comer antes de fazer a lavagem nasal ou depois de fazer a Assim, é igual, vou dar uma expressão sobre a minha filha. Ela tem que fazer a lavagem antes de mamar, não é? Antes certo? dela, Sim, pronto, sim, sim. alimentar-se. Sim, Eles mas pedem que depois que faz isso, depois põe ela para rotar, porque diz que, pronto, a maioria das vezes vai entrar um bocadinho ali para baixo, Aham. mas que é para dar a alimentação, não logo a seguir, mas uns 15 minutos depois de ter feito a lavagem nasal. Sim, isso pode ter duas coisas. Primeiro, o facto de fazer antes a lavagem nasal não é só para isto ficar desobstruído, mas o facto dela depois engolir pode, se ela tiver comido antes, pode, e com a tosse, ela pode ter tendência a vomitar aquilo que comeu. Daí a importância de fazer isso antes e não depois. E depois o facto de ser um bocadinho antes, tem a ver com o facto dela, ao estar limpa, e depois é normal que ela nos minutos a seguir possa ter mais tosse, e isso, se ela tiver a mamar, pode entrar em conflito o mamar, e depois tem vontade de tossir, e depois pode-se engasgar, etc. Daí dar um tempo até para as mucosas ficarem menos irritadas, para poder mamar com mais tranquilidade. Daí terem dito que era para esperar um bocadinho mais tempo. Ah, ok. Muito obrigada por ter tirado essa dúvida. Nada. Boa noite, Pedro. O Pedro está-se a despedir. E boa noite e obrigado por ter estado aqui. Portanto, mais dúvidas, mais coisas? Nada. Portanto, já estamos a terminar. Vocês estão a ver, certo? A tela. Certo. Ok. Falando disso, depois, no final, e isto é importante, nós criámos aqui há uns anos o serviço de urgência da Fisiotorres precisamente por isto, que é, nós sabíamos, epá, e principalmente com crianças, isto acontece muito frequentemente, que é, estás no fim de semana, não sabes o que é que has de fazer, não te apetece ir para o hospital porque não é assim tão grave, mas tens algumas dúvidas como é que pode ser, visto, como é que a criança pode ser vista. Nós funcionamos durante a semana, a criança, vocês podem aparecer na clínica mesmo sem marcação, só para auscultar a criança se tiverem alguma dúvida. Se vocês aparecerem entre um cliente e outro, entre um utente e outro, algum de nós que esteja a trabalhar vai poder auscultar-vos e dar-vos um breve aconselhamento. Depois, se for necessário fazer alguma coisa, aí é que podem estar mais sujeitos a vagas, mas normalmente a vaga, se não é naquele dia, no dia a seguir, nós conseguimos ver a criança, certamente. E ao fim de semana criamos precisamente este serviço de urgência porque sentimos essa necessidade e as pessoas muitas vezes não sabiam a quem é que recorrer, mesmo a nós, fisioterapeutas, a título pessoal, muitas vezes recorriam a nós e depois nós não estávamos e tentávamos falar com um colega, etc. Portanto, surgiu dessa necessidade. Portanto, se precisarem algum dia, pá, estejam completamente à vontade. Foi criado precisamente com o intuito de as pessoas utilizarem e poderem resolver o seu problema, e quem tem crianças sabe que tenta resolver os problemas da criança o mais rápido possível. E se eu tenho um problema no sábado de manhã ou sábado à tarde, não vou estar à espera até segunda-feira para resolver. Pronto, posto isto, não sei se querem dizer mais alguma coisa. Já ultrapassamos em muito tempo estimado, mas isto passa muito rápido e é sempre um gosto falar com toda a gente sobre isto. Não sei se há mais alguma questão, alguma coisa que não tenha sido assim tão clara. Ricardo, só uma pergunta. Em relação à lavagem nasal, Sim. mesmo nas crianças mais velhas, tipo 5, 6 anos, que já conseguem fazer perfeitamente, Longo. é assim, há contraindicação em fazer se não há arranho para sair? É porque às vezes não há arranho. Não. Nada. Até muitas das vezes, e há pais aqui, há pais que fazem isto,
que criam da lavagem nasal um hábito tal e Uma qual como rotina. lavar os dentes, uma rotina. Ou seja, tal e Exatamente. qual como lavar os dentes. Portanto, é um hábito perfeitamente. Aliás, por exemplo, as crianças, não aqui, mas que vivem em climas mais propícios a isso, em que vivem o ano todo em ambiente de praia, isso que estão sempre dentro do mar, a mergulhar com frequência, etc., já fazem isso por frequência e têm de facto menos predisposição a ter infecções respiratórias precisamente por isso, porque essa lavagem nasal é constante e é contínua. Portanto, é um hábito que podem criar nos vossos filhos. Exato. E não há qualquer Não há contraindicação. absolutamente nenhuma. Pronto. Obrigada. E E não- obrigada pela tua disponibilidade e dá-te os parabéns, porque E estou é um orgulhosa de gosto, ti. é um gosto. Obrigada. E depois, muitas das vezes, isso é utilizado. Há pais que utilizam unidosa, há pais que utilizam água do mar, há pais que usam rinomés, há pais que usam. Nós, na Fisiotorres, temos até um kit de lavagem nasal, às vezes que os pais. Nós temos lá para venda, porque os pais querem ter em casa para ir limpar. Portanto, também temos essa possibilidade e vendemos isso lá na clínica. Tenho aqui a Fátima Dias a dizer que tem 3 filhos, 11, 15 e 17, e quando estão aflitos eles próprios colocam. E 10 anos também diz que está habituada desde bebê e faz ela própria. É um ótimo hábito. É como eu digo, é como lavar os dentes. É exatamente isso. O meu neto tem 7 anos e faz sozinho também, na boa. Eu tinha um miúdo aqui há uns anos que era muito engraçado. Eu tratava dele e ele estava tão habituado a lavar o nariz que eu, quando o tratava, ele já tinha tipo 2 anos e tal, eu tinha que sempre dar uma unidose no fim para ele fazer e às vezes fazia no nariz, outras vezes bebia aquilo e era muito interessante porque ele estava super habituado e nem chorava. Portanto, é um hábito perfeitamente saudável, como qualquer outro. Claro, principalmente aquelas pessoas que têm um histórico familiar de mais sinusites, as rinites, que estão mais vezes afetadas, se tiverem já essa condição e os vossos filhos, mesmo que não tenham esse tipo de condição, até é uma coisa aconselhável para que esse tipo de patologias não se desenvolvam, ou pelo menos não se torne uma coisa assim tão crónica. Fiquei esclarecida, obrigada. Nada. Eu queria agradecer a sua partilha e é bom ver que finalmente em Torres Vedras há cada vez mais iniciativa e cada vez as coisas estão a mudar para melhor, porque no meu caso, quando a minha filha nasceu há quase 27 anos atrás, foi muito complicado porque ela nasceu prematura, os brônquios não estavam desenvolvidos. A partir de 48 horas dela estar em casa, eu comecei a fazer visitas regulares ao hospital e foi muito complicado, sentia-me muitas vezes desamparada, porque com o fim de semana, com o à noite, só tínhamos exatamente o hospital e às vezes era mais complicado porque lá está, ela ia com uma situação e depois eu achava que passado 24, 48 horas dela sair de lá, já vinha com outra coisa que ela não tinha, com sintomatologia, como por exemplo uma varicela e outras coisas que passados uns dias começava a aparecer. Quem vai ao hospital e não está doente, muitas vezes vem lá doente. Daí... Pronto, exatamente. E ela teve sempre, ela foi considerada asmática, ou seja, ela fez os testes por volta dos 3 anos e pronto, tive que tirar todo o quarto, imensas coisas. Mas efetivamente eu acho que senti-me muitas vezes sozinha, se é que se pode dizer isto, porque não havia o apoio, não havia onde ligar, a quem recorrer, e ela teve muitas vezes, e por incrível que pareça, aquilo que me disse que foi arejar, ambientes arejados e tudo mais, não, era contrário, diziam-me a mim os médicos, feche tudo. Ela chegou a estar 6 meses em casa sem poder sair à rua. Ela faltava imenso à escola, ela nunca ia à escola, inclusive em primeiro ciclo, 4º ano, 3º e 4º ano, ela participou nas aulas em cerca de metade do ano. A minha sorte e a sorte dela foi que ela era muito inteligente e é muito inteligente e ela conseguia apanhar rapidamente as coisas, porque em 3º e 4º ano, ela faltar cerca de metade do ano, fez-me temer pelo 5º e 6º e daí adiante. E o que acontece foi, ela foi para um ambiente frio, vento, chuva, tudo e mais alguma coisa, e efetivamente
Sim, Ela sim. deixou de ter tantas complicações. Muitas das vezes as crianças, quando têm esse tipo de sintomatologia, de asmáticos ou pré-asmáticos, etc., o aconselhado é a questão de fazer desporto, ir para a natação, porque de facto depois estás em contacto com ambientes externos, estás mais exposto, mas por outro lado tu consegues ter uma estimulação imunológica muito maior e felizmente as coisas vão estando muito melhor. Estão algumas pessoas a agradecer e a dizer que estão a sair, pá, muito obrigado a todos, muito obrigado por tudo, por estarem presentes. Qualquer dúvida que tenham, pá, qualquer problema que tenham, apareçam, e mesmo, é como eu vos digo, principalmente na questão da auscultação, pá, qualquer pessoa que surja lá, há de haver sempre alguém, algum colega, que entre um utente ou outro, vai ouvir, vai auscultar, vai dar ali um conselho. Pode não ter tempo para tratar aquela criança naquele momento, mas se não for naquele momento, é no máximo 24 horas a seguir aquela criança está a ser tratada. Portanto, usem e abusem, é mesmo para... Porque é muito mais... eu às vezes, eu estou sempre a dizer isto, e eu digo aos pais, pá, apareçam às vezes que quiser, é preferível eu ouvir aquela criança 2, 3 vezes e não ser nada e aquilo não acontecer nada, ou ser preciso só fazer uma sessão, do que depois quando já vem com ventilantes, artroventos, antibióticos, e depois estão 2 semanas a fazer tratamento e aquilo parece que está Discos, sempre bem. as bombas. Portanto, é sempre preferível isso. Porque no fundo é uma coisa mecânica, é tirar a expectoração de dentro de pulmões, aquilo que eu faço. E em termos do aconselhamento, é a auscultação, que é perceber, porque percebendo o que é que se está a passar é muito mais fácil de resolver. Quando eu percebo o que é que se passa, eu consigo resolver. Quando ninguém não se percebe o que é que se passa, pode-se resolver ou não. Exato. Falou numa questão de hereditariedade. A minha família, da parte, pronto, da minha mãe, tem problemas de asma. Já vem há várias gerações para cá. E a mim foi-me dito que isto que tem um pouco a ver com ela ser assim, não propriamente ter nascido prematura, mas tem a ver com isto. Epá, É mito ou é... Não sou a pessoa indicada, não tenho conhecimento em genética para saber. É bem possível que tenha influência, mas há um sem número, porque todos estes fatores nunca são isolados, ou seja, pode haver uma componente genética, mas depois há componentes biossociais, há componentes ambientais, há um sem número de coisas que depois às vezes, passa a expressão, os astros alinham-se para que as coisas aconteçam de determinada maneira, mas que seja só por causa de uma coisa, só por causa de outra, não me parece. Obrigada. Não. Pronto, estão-me aqui a dizer que já estamos a ultrapassar em muito tempo. Portanto, tenho aqui a Cristiana Gomes a falar de como funciona a fisioterapia respiratória. Não sei se entrou entretanto também, nós vamos ter que terminar. Mas ainda assim, se precisar, nós falámos um bocado sobre isto, aquilo da fisioterapia respiratória tem a ver com o prolongar trabalhar ali a respiração dos miúdos para que ajude a libertar a expectoração e a soltar a expectoração. Portanto, se não conseguiu ver de início, tento ver a gravação, se foi e eu não fui assim tão claro, se tiver alguma dúvida, passe pela clínica ou ligue para lá e peça para falar comigo e eu falo consigo tranquilamente. Portanto, vou ter que me despedir de toda a gente. Olha, é um gosto. Espero que pelo menos tenha ficado alguma coisa e principalmente que fica o registro que tentem evitar ao máximo de, em último caso, ir ao hospital. Qualquer dúvida, há sempre qualquer questão, mesmo quando o seu filho está a ficar mais ou menos adoentado, tenta procurar sempre outras alternativas médicas e credíveis e clínicas, mas fora do ambiente hospitalar. Fora isso, vocês todos depois vão receber um e-book no vosso e-mail com algumas destas informações que foram dadas, com informações acerca disto que nós falámos, que sejam organizadas e escritas. Portanto, podem consultar sempre que quiserem. Alguma coisa que precisem,
apareçam, liguem, peçam para falar. É sempre bom e em termos como profissional de saúde também faz parte do nosso papel social dar estes aconselhamentos e estes conselhos. Diga. Só uma pequena coisa, eu não recebi nada no meu e-mail, o meu colégio, várias colegas receberam, eu não recebi, eu vi aqui através do link que elas mandaram. Como é que eu consigo, ligando para vocês e dando o meu e-mail? Sim, ou enviando o e-mail para o geral da Fisiotorres a dizer isso e eles enviam depois logo o e-mail. Muito obrigada. Está bem? Então, boa noite, Ricardo. Olha, obrigada. Boa noite. Não, beijinho, foi um prazer estar contigo. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Tchau. Beijinhos. Tchau, Adeus a beijinhos. todos. Muito obrigado. Tchau, Ricardo, obrigada. Olha, Nada. ficou uma senhora que mandou-te uma mensagem e você acha que não respondeu. Diga. Que ela tinha perguntado como funciona a fisioterapia respiratória. Sim, foi aquilo que eu disse agora, que nós falamos sobre isso, tem a ver com o trabalho que é feito a nível da expulsão, da mobilização e expulsão das secreções, em que fazemos com que a criança, com o aumento da frequência respiratória e trabalhando ali um bocado mais o prolongamento do tempo expiratório, fazer com que aquilo solte e a criança depois tussa e expila, perdão, para expelir a expectoração. Vão seguindo também as redes sociais, Instagram, isso, porque há vídeos que nós colocamos também com estas pequenas coisas, às vezes vídeos a fazermos as sessões, portanto pode ser mais elucidativo, portanto também não quero ser muito maçador e já vai tarde e a malta precisa de dormir porque amanhã... Obrigada e tenha uma boa noite. Tudo de bom. Obrigado a todos. Algumas caras conhecidas, é um prazer ver-vos. Adeus a todos.